Vida através da morte, capítulo 5, parte 2, Charles Stanley. Por conseguinte, o versículo 11 encerra a questão dos pecados, na parte 1 do capítulo 5. Continuamos aqui na parte número 2, que diz que a questão do pecado nos será apresentada agora, se o Senhor assim desejar. Que o Espírito Santo possa aprofundar em nossas almas o senso da infinita graça de nosso Deus, a fim de podermos nos regozijar continuamente nele. Chegamos agora à questão do pecado, ou das duas cabeças das duas famílias. Uma cabeça, Adão, pela qual o pecado entrou no mundo, e a outra cabeça, Cristo, pelo qual a graça abundou sobre o pecado. Muitas almas encontram-se profundamente angustiadas ao descobrirem que, apesar de crerem que seus pecados estão para sempre perdoados, ainda encontram sua raiz, o pecado na carne. Boa parte dessa confusão acontece por não se observar cuidadosamente a diferença entre os pecados e o pecado, como aparece nesta epístola. Como já vimos, o versículo 11 encerra a questão dos pecados. O versículo 12 traz à tona a questão do pecado, que diz que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Há assim duas provas da origem do mal. O pecado entrou no mundo por um homem, e de toda a raça humana todos pecam e todos morrem. Quão absoluta e a consistência que há na palavra de Deus, e isto acompanhada de fatos, e é algo que tem sido constatado como verdadeiro, seja como o homem colocado tanto sob a lei como sem a lei. Depois de haver entrado o pecado e o homem ter caído, passaram-se ainda 2.500 anos antes que fosse dada a lei, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado ou colocado em conta, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5, 13 e 14. Isto é, eles não tinham transgredido uma determinada lei. Todavia, mesmo assim havia morte, a prova de que o pecado estava ali. Portanto, o pecado e a morte entraram no mundo por meio de sua cabeça, Adão. Assim, a morte não é meramente a penalidade por uma lei transgredida, mas, havendo o pecado uma vez entrado, a morte é o seu resultado, ou, como está expresso na palavra, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Agora, em contraste com aquilo que entrou pelo pecado da criatura, a primeira cabeça, pecado e morte, aprove a Deus nos revelar aquilo que entrou por meio de uma nova raça, por intermédio do dom ou dádiva de seu próprio Filho, justiça e vida. Somente o infinito dom prevalece sobre aquilo que é finito e medonho, como foi o resultado do pecado da criatura. Deus não poderia, em seu gratuito favor para conosco, conceder-nos uma dádiva ou dom que estivesse aquém de nossas necessidades. Daí vem o cuidado do Espírito Santo em nos mostrar como esse dom de gratuito favor abundou sobre o pecado, a raiz do mal e da morte que entrou por meio de Adão. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos,
Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5:15. Sem dúvida, o efeito da ofensa do pecado de Adão sobre os muitos, mesmo sobre sua posteridade, é algo grande e terrível. E todos nós pertencemos a esses muitos. A morte passou a todos os homens. No entanto, se passamos da morte para a vida na ressurreição e na ressurreta cabeça da nova criação, devemos agora ver como a graça de Deus e o dom pela graça por meio de Jesus Cristo, abundou sobre os muitos que estão nele. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Romanos 5,16. Em Adão vemos um pecado, e as consequências que brotaram dele em juízo. Olhe agora para o dom gratuito. Veja, Jesus, nosso substituto. Todas as nossas iniquidades foram levadas a cair sobre ele. E isto exatamente com o propósito de podermos pela fé ser justificados de todas elas. E mais ainda, não apenas justificado de todas as nossas iniquidades pelo seu sangue, mas ele, havendo morrido por nossas ofensas, ressuscitou para a nossa justificação. Vamos meditar agora sobre este imenso fato. A ressurreição de Jesus de entre os mortos, e esta com o expresso propósito de nossa justificação, de nossa plena e abundante justificação. Quando Jesus foi ressuscitado de entre os mortos, incorporou a si próprio aquela vida santa que ele tinha e que ele era. Ele podia assumi-la em perfeita justiça, havendo glorificado a Deus e tendo redimido os muitos, em conformidade com aquela glória. Ele podia agora comunicar a eles, a nós, aquela mesma e eterna vida, uma vida justificada em justiça imutável e sempre eterna. Será muito bendito se pudermos compreender esta justificação de vida, que reina e prevalece, embora admitindo plenamente que nossa vida como filhos de Adão foi colocada de lado. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Aqui fecho o parêntese do versículo 13. Será que algum de nós pode negar que a morte reina por meio do pecado sobre a raça de Adão? Qual médico é capaz de deter o reino da morte? No entanto, Jesus diz acerca dos muitos que são seus: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. A morte definitivamente não tem nenhum direito sobre aqueles que receberam a abundância da graça e do dom de justiça. Eles reinam em vida por meio de Jesus Cristo. Nada pode deter a sua corrente. Ninguém pode tirá-los da mão do Pai, nem da sua mão. Pois assim como por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 5:18. Isto é, o efeito dos dois atos para os dois muitos do versículo 19. O pecado de Adão e a obediência de Cristo até a morte. As duas famílias, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. É, contudo, da maior importância vermos que esta justificação de vida está ligada à sua ressurreição de entre os mortos, sendo o resultado dela. Não está escrito que ele tenha guardado a lei para a nossa justificação, mas que Deus o ressuscitou de entre os mortos exatamente com este propósito, para a nossa justificação. Não é e nem poderia ser a justificação de nossa vida na carne sobre a lei. Isso não poderia ser da maneira nenhuma. A carne foi julgada e posta de lado.
A vida que temos agora diante de Deus é a vida daquele que passou pela morte por nós. E tudo aquilo que as justas exigências de Deus tinha contra nós foi plenamente satisfeito pela morte de nosso substituto. Cristo é a nossa vida. Poderá haver acusação contra ele, que é justamente o nosso substituto? Temos então por graça abundante uma vida contra a qual não há, e nem pode haver qualquer acusação, portanto, uma vida justificada. Se estamos em Adão ou na carne sob a lei, nada pode justificar nós ou a essa vida pecaminosa. A ela aplica-se o juízo e a morte. Se estamos em Cristo, temos uma vida que prevalece, uma vida completamente justificada, que nada pode condenar. Quanto aos nossos pecados, somos considerados justos. A fé é imputada como justiça e, sendo justificados, temos paz com Deus. Quanto àquilo que herdamos de Adão, nossa posição, vida e natureza pecaminosa, não estamos mais nisso, mas em Cristo ressuscitado de entre os mortos. E a vida eterna que temos nele é uma vida justificada, e se é nele, quão completamente justificada ela é. É da máxima importância abraçarmos logo isso, completamente justificados de nossos pecados por ele, e como na nova criação, completamente justificados nele, que está ressuscitado de entre os mortos. Em ambos os casos, tudo vem de Deus, em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Querido crente, você reconhece que não se encontra mais em Adão e nem ligado às coisas que pertencem a ele? O ponto de grande importância que você deve enxergar é esse. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Que triste erro você estaria cometendo se voltasse ou se apegasse às coisas velhas, a lei e a velha natureza, e viesse a supor que pudesse existir algo capaz de melhorar a velha natureza, ou de justificá-la estando sob a lei, coisas essas já passadas. Entenda que sua justiça e sua vida são agora completamente novas e que tudo provém de Deus. E o que provém de Deus deve necessariamente ser perfeito. Assim estamos perfeita e eternamente justificados no Cristo ressuscitado. Ó, que favor gratuito e maravilhoso este de Deus. Talvez você pergunte: então por que a lei foi dada, se o homem não pode ser justificado por ela, ou se ela não pode conceder uma vida justificada? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5,20. Pode ter sido isto o que aconteceu com você em sua experiência passada. A lei pode ter atuado em você com poder destruidor. E quanto mais você se esforçou em guardá-la, mais a ofensa abundou. Quanto você deve ter se esforçado para tornar sua carne santa. E quanto mais se esforçou, mais fracassou. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Você crê em Deus acerca disto? Você pode agora mesmo parar com suas obras e descansar no irrestrito e gratuito favor de Deus? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse. Sim, e esta pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:21. Não foi somente a graça que reinou. Isso teria sido indiferença para com o pecado. Tampouco foi só a justiça que reinou, pois então o pecador deveria ter sido condenado. Mas a graça pela justiça, sim, ela reina e reina absolutamente para a vida eterna. Porém, se somos constituídos justos por Cristo e em Cristo, totalmente a parte de quaisquer obras que pratiquemos, tendo os pecados perdoados e o pecado não imputado a nós, surge então uma questão quanto à justiça prática. Devemos nós continuar na prática do pecado? Os inimigos da graça de Deus sempre levantam essa questão ou a colocam como uma acusação de que aqueles que aceitam as doutrinas da graça soberana de Deus insinuam poder viver no pecado para que a graça abunde.
Esta é uma acusação tão comum em nossos dias como era. Aqui, daqueles dias, os fariseus lançavam contra o apóstolo. No próximo capítulo temos a resposta inspirada a essa calúnia tão usual, mas descanse assegurada de que nada menos do que a abundante graça pode dar descanso à alma. Chegamos ao capítulo 6 e concluímos o capítulo 5, a parte 2. Continuemos no próximo capítulo.